tema da mensagem de hoje é os 5 eus de Satanás. A gente não gosta muito de falar do diabo, né? Aliás, nunca a igreja precisou tanto de saber sobre ele. Vivemos nos últimos dias, nos dias em que Satanás está dominando em todas as áreas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele. Mas nunca o domínio de Satanás, a sedução, o poder de engano foi tão presente. E ao mesmo tempo nunca a igreja foi tão ignorante sobre quem ele é, sobre as suas estratégias, sobre as suas armadilhas. Nós vemos as suas garras na mídia, no cinema, no ocultismo, na bruxaria, na destruição dos lares, no encanto das novelas, nos deboches daqueles que se valem dos meios de comunicação. E a igreja muitas vezes está amarrada, encantada por quem ele é, pela sua estratégia. Não podemos lutar e vencer o diabo se não o conhecemos, se não entendemos as suas armadilhas. E por isso eu quero começar a minha palavra lendo no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versos 12 a 15. Isaías recebe uma revelação da queda de Satanás. E o texto da palavra de Deus diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, e aqui vai começar os 5 eus de Satanás. Primeiro eu subirei ao céu. Segundo eu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono. Terceiro eu, e no monte da congregação eu me assentarei nas extremidades do norte. Quarto eu subirei acima das mais altas nuvens. E o quinto eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Eu quero começar esta minha palavra, essa minha reflexão, falando sobre Satanás antes da sua queda. O que a Bíblia diz? Quem a Bíblia diz ser ele? E as nossas reflexões continuarão aqui a partir do profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 14, que começa dizendo: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Quem era Satanás? Diga, querubim da guarda. De todas as ordens dos seres celestiais, dos seres angelicais, os querubins são os mais poderosos, os mais perfeitos. A Bíblia chama de querubim da guarda do quê? Do trono, da glória de Deus. Todas as vezes que os querubins aparecem na Bíblia, eles estão guardando a glória de Deus. A glória de Deus é quem é a essência de Deus. São os seres mais próximos da presença de Deus. No livro de Gênesis, quando o homem peca, e porque ele agora está dominado pela natureza pecaminosa, ele não pode mais permanecer na presença de Deus. Ele é expulso do jardim do Éden. E Deus coloca querubins na porta,
impedindo o homem de entrar na presença de Deus. Os querubins aparecem também na visão de Isaías, quando ele está adorando, quando ele os vê adorando ao Senhor, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os querubins aparecem no tabernáculo de Moisés, bordados no véu que separava o lugar santo do Santíssimo, guardando a presença de Deus e a glória de Deus. Os querubins aparecem também na tampa da arca da aliança, chamado de propiciatório, ou de assento da misericórdia. O lugar onde a Shekinah de Deus, a glória de Deus, fisicamente descia. E lá estavam os querubins, guardando a glória de Deus. Satanás, portanto, era um ser angelical poderoso, que estava diante da própria glória de Deus. E a palavra de Deus continua dizendo, no verso 15, a palavra de Deus do capítulo 28 de Ezequiel, diz que ele era perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Não havia nele nenhum pecado, nenhuma mancha, nenhuma jaça. Não havia nele nenhuma imperfeição. Ele era perfeito, desde o dia da sua criação, até quando o seu coração deu lugar à iniquidade. A Bíblia diz no versículo 17 que ele era formoso. O verso 17 de Ezequiel 28 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. O diabo não é feio, queridos. Ele é belo. E por isso é tão sedutor. A sua aparência, os seus argumentos, a sua filosofia, a sua lógica é encantadora. Por isso as massas correm para ele. As pessoas são atraídas pela sua formosura, pelo seu encanto, pelo seu engano, pela sua sedução. E muitos crentes estão seduzidos por ele, acreditando que estão servindo a Deus. Qual é a sua aparência? Como é descrita a sua beleza? O versículo 13 diz: cheio de sabedoria e formosura estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, e de ouro te fizeram os engastes e ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Os teólogos aqui divergem. Alguns interpretam literalmente, dizendo que de fato, quando o mundo foi criado, os minerais da terra foram criados. Satanás estava presente e ele recebeu porção da glória de Deus ao formar todas as pedras preciosas. Outros dizem que não, que na visão de Ezequiel, Ezequiel viu uma refulgência, o brilho e todas as cores que Deus criou de uma maneira tão extraordinária, que Ezequiel descreve o manto e a cobertura de Lúcifer, com todas as cores destas pedras preciosas. Ele era belo. Ele ainda é muito belo. A Bíblia diz que ele era sábio, que a sua sabedoria foi corrompida pela sua beleza. E a Bíblia diz que ele é tratado, é chamado por Deus, no versículo 12 de Isaías, capítulo 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E aqui descreve a estrela, a primeira a brilhar quando a noite vem, e a última a sumir
quando o sol nasce. Alguns dizem que, na verdade, a Bíblia está falando do planeta Vênus, que tem brilho de estrela, embora seja um planeta. Mas que Deus usa, se vale dessa figura para dizer que ele foi o primeiro anjo, o primeiro ser de todos os seres a ser criado por Deus, que tinha em si mesmo o brilho mais poderoso, o reflexo maior de todas as criaturas. Portanto, Satanás, queridos, não é um ser qualquer. Você não pode resistir o diabo fazendo jejum, amarrando. Não é assim que você vai vencê-lo. Mas a palavra de Deus nos mostra, primeiro, qual foi o motivo da sua queda. O que de fato fez com que ele saísse de um lugar de destaque e fosse lançado num profundo abismo. Qual foi o pecado que ele cometeu? Foi o pecado da soberba, do orgulho, da arrogância. Mas antes de entrarmos nesse particular, eu quero falar sobre algo muito específico e muito tremendo. Quantos aqui de vocês já ouviram falar que Satanás era o líder da adoração nos céus? Muita gente diz isso, mas não sabe de onde vem. Quando você lê no original o texto de Ezequiel, você percebe que a tradução em português, ela não tem uma parte aqui, um versículo que não está exatamente como original. Se você ler a versão inglesa, da King James, você vai ver que está como original. Diz assim: você estava no Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas eram a sua cobertura. Os sárdios, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jasper, a safira, a turquesa, a esmeralda com o ouro. E aí diz: o trabalho dos seus tamborins e dos seus tubos foram preparados para você no dia em que você foi criado. Quando fala de tamborins, está falando de todos os instrumentos de percussão. Quando fala de tubos, está falando dos instrumentos de sopro, como as flautas, como os trompetes, os trombones e todos os demais instrumentos de sopro. E lá em Isaías, no capítulo 14, no versículo 11, a Bíblia está falando dele também, diz: está derrubada até o Seol, ou até o inferno na tua pompa, o som dos teus alaúdes. Alaúde é um instrumento de cordas. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo, que no dia que Deus fez ao diabo, Deus fez também os instrumentos musicais. Qual era a missão do diabo? Era ser o maior líder de adoração. Você já reparou como os adoradores são atacados pelo diabo? Eu vou dizer uma coisa: a coisa mais difícil de você ver no meio do povo que louva a Deus é humildade. A coisa mais difícil é você ver pessoas que de fato, genuinamente querem dar glória para Deus. Sabe qual é o lugar onde você encontra mais briga de vaidades, de disputas nojentas? É no louvor. Então vocês que são adoradores, saibam que vocês receberam de Deus um chamado maravilhoso, mas não podem lidar com esse chamado sem levar em consideração que há um ser extremamente poderoso que odeia quando alguém adora verdadeiramente a Deus. Então, quando alguém começa a cantar esperando o aplauso dos homens, já está dominado pela soberba de Lúcifer. A adoração é para Deus. Quando você fica magoado, entristecido porque alguém não disse como você é bom, como você toca bem, ou como você prega bem, ou como você canta bem, ou como você faz isso bem, querido, isto já é a obra do inimigo entrando
entrando no teu coração para roubar a glória de Deus. Este é o inimigo a quem enfrentamos. E a Bíblia nos ensina que a soberba foi o instrumento da queda de Satanás. 5 são os eus que levaram o diabo à queda. O primeiro eu, aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vê claramente a obra do diabo nos dias de hoje. Quando no casamento, marido e mulher começam a brigar porque estão focando eu. Ao invés de olhar o outro, deixa eu dizer algo para você. Deus não te deu uma esposa para te fazer feliz. Deus não te deu um marido para te fazer feliz. Deus te deu uma esposa e um marido. A esposa, bem claramente falando, para os homens, e marido para as mulheres. Para você fazer o outro feliz. O segredo de você viver plenamente e ser completo no casamento é você tirar o eu da frente e colocar o outro na sua frente. O primeiro eu de Satanás, qual foi? Eu subirei aos céus. Ele já estava nos céus. Do que ele está falando? Ele está falando do lugar de Deus. Aqui, claramente, Satanás, ele se cansou, falou, quer saber? Ele estava adorando a Deus, e ele estava no meio da glória, e aquilo era tão tremendo, a sua beleza, a sua formosura, que de repente ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos em si mesmo. Ele falou, quer saber? Estou aqui esse tempo todo adorando a Deus, levando todo mundo a adorar a Deus. Olha como eu canto bem, olha como eu canto, como eu toco bem, olha como eu sou maravilhoso. A partir de agora eu quero o lugar que é de Deus. Este foi o primeiro erro de Satanás, que levou a todos os outros. Aliás, eles são concomitantes. Não foram paulatinos, foram imediatos. Mas eu estou aqui de maneira objetiva, separando para que você entenda as áreas em que o pecado de Satanás se apresentou. O segundo eu é, eu exaltarei o meu trono. Diga assim, lugar, fala de posição. Trono, fala de poder e de governo. Ele falou, eu quero ser a autoridade maior nos céus, eu não quero mais ficar dando glória para Deus. Por isso, quando você vê dentro da igreja, dentro da família, disputa de poder, não é o Espírito Santo. E as pessoas se revestem de motivos justos. Olha, eu estou assim porque fulano não tem unção. Olha, eu estou fazendo isso porque ciclano não está na vontade de Deus. E quando as pessoas começam é o diabo atuando na vida delas. Primeiro eu mostra que Satanás desejava o lugar de Deus. O segundo eu revela que ele queria a autoridade de Deus. O terceiro eu me assentarei no monte da congregação, nos ensina que ele queria a adoração de Deus. Ele já estava nos céus, só que ele olhava para os lados e ele via vários seres angelicais no mesmo nível que ele. Ele falou, eu não quero, porque na verdade na sala do trono, ainda que estejam todos na presença de Deus, Deus ainda é o Altíssimo. Ele habita no monte santo da congregação. Mesmo nos céus, na presença dos céus, os anjos e os redimidos vão levantar os olhos para contemplar a glória de Deus. E Satanás falou, eu não quero mais. Eu quero estar sentado no monte. Eu quero ser adorado. É muito interessante porque esta síndrome de Lúcifer domina muitas vezes as igrejas. Pessoas querendo destaque, posição, honrarias, aplausos. Toda vez que tem
alguma manifestação aqui, eu tenho que ficar pedindo a Deus misericórdia para não esquecer de ninguém, porque se eu esquecer de alguém, aí eu vou ter que pagar um pedágio altíssimo. Ele não falou de mim. Eu trabalhei pra caramba, e ele não falou de mim. Para quem que você está fazendo? Para Deus ou para os homens? Deus nunca vai se esquecer de você. O teu galardão está guardado. Se é para Deus, querido, não se importe se alguém não deu os parabéns, se não bateu nas suas costas. Quando a gente vê o relacionamento de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é completamente diferente. Nenhum quer se engrandecer em relação ao outro. Jesus, quando operava os milagres, as pessoas ficavam maravilhadas. Ele dizia: das coisas que eu faço, as obras que eu faço, não faço por mim mesmo, mas faço pelo meu Pai que está nos céus. Deus, ele quando se revela, Jesus está no batismo, ele diz: vem a pomba, desce sobre ele o Espírito Santo. Eis o meu filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro, a ele ouvi. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem para glorificar a Jesus. Um glorifica o outro. E todos eles são um só, num só pensamento. O eu de Satanás muitas vezes domina. Faz com que pais entrem em competição com filhos. Esposas com maridos. Crentes com crentes. Em busca de adoração. Quarto eu subirei acima das nuvens. Deus criou a terra. E o plano de Deus era que o homem fosse autoridade na terra. Mas Satanás já declarou: eu também quero ser Senhor no mundo dos homens, no mundo físico. Nuvens fala de região celeste. E quando ele vem e tenta Adão, e Adão se entrega a ele, Adão não só perde a vida eterna, como perde a autoridade neste mundo. E hoje, Satanás de fato é o príncipe da potestade do ar. Aqui fala de autoridade no mundo físico. Mas eu quero te dizer algo, meu querido. Se você tiver fé verdadeira em Jesus Cristo, quando a Bíblia diz: você vai dizer este monte, lança para o mar, monte aí está falando de reinos. A palavra de Deus diz: o meu povo está espalhado pelos montes. Não, está espalhado pelos reinos. Mas Deus diz que em Jesus nós podemos tomar posse da autoridade que Satanás tomou de nós. Mas em Jesus, quando o homem busca o poder para si, ele se torna escravo, prisioneiro do príncipe das trevas. E o quinto eu de Satanás: eu serei semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, eu serei o Altíssimo. Eu serei Deus. A Bíblia diz que a formosura de Satanás corrompeu a sua sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria, hein, queridos? Qual é o princípio da sabedoria? Temor do Senhor. Ele perdeu noção da realidade. Deixa eu lhes dizer algo aqui. Ninguém conhece o amor de Jesus verdadeiramente se não conhecer a sua graça. Mas não basta conhecer a graça de Jesus. Porque além de ser o Salvador, Ele é o juiz. Não basta conhecê-lo como cordeiro, tem que saber que Ele é o leão. Não basta tê-lo como advogado, tem que saber que um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós temos que entender que Ele é juiz, perfeito juiz. Não basta vê-lo como servo sofredor, temos que conhecê-lo como o Rei dos Reis. Não basta entender o Evangelho como boas novas da salvação, temos que entender que o dia da vingança e da justiça virá. Hoje eu e você vivemos o tempo da graça, mas virá o tempo da justiça sobre a terra.
O mundo está brincando com Jesus. Os ateus, os piadistas. Nos Estados Unidos o motivo de piada que mais existe é Jesus. Falam de Jesus e debocham e dão risada. Eu estremeço. Barack Obama, um falso. Na primeira eleição dele, ele foi diante do Rick Warren. E o Rick Warren fez uma sabatina com ele. Ele disse até sobre o novo nascimento. Na segunda eleição, cheio de si, ele vai e publicamente diz aos americanos: os Estados Unidos da América não são mais uma nação cristã. Porque essa é uma nação de cristãos, de muçulmanos, de ateus, de judeus, de homossexuais, de todo tipo de gente. Porque a soberba subiu no seu coração. Igreja, a trombeta está para soar. Nós temos que entender quais são os estratagemas do diabo, para que nós possamos enfrentá-lo, resisti-lo e vencê-lo até o dia que o Senhor nos convocar. O que aconteceu com ele? Perdeu tudo. O privilégio da comunhão com Deus, a honra de ser o maior adorador, um destino de honra eterno, de felicidade. E recebeu a vergonha e a maldição eternas, e um lugar no abismo mais profundo. Mas e você e eu? Como é que nós podemos vencê-lo? A Bíblia diz em Apocalipse: eles o venceram pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. A palavra do testemunho é o que está descrito em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Eu quero que você acompanhe comigo. Tende em vós o mesmo sentimento, diga sentimento, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, diga Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, diga igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, diga esvaziou. Assumindo a forma de servo, diga servo. E tornando-se em semelhança de homens, diga homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, diga humilhou. Tornando-se obediente até a morte de cruz, diga cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, diante do qual, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo está nos ensinando o caminho da vitória contra o diabo. Ele diz: sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A meta de Satanás era ser Deus. Jesus, sendo Deus, quando foi convocado para se tornar homem, disse sim. Um era criatura e queria ser o Criador. O outro, sendo Deus, abriu mão dos atributos da divindade para obedecer ao Pai. Em segundo lugar, o texto diz, de Filipenses diz: antes a si mesmo se esvaziou. Satanás queria se encher do poder, da posição, da admiração, dos aplausos, da adoração dos anjos e finalmente da natureza divina. Você vê uma pessoa que está cheia do diabo, ela é cheia de si. Ela sempre fala de si mesma, eu, só para exaltar os seus feitos. Jesus não. Sendo Deus, ele se esvaziou. E o de downgrade, de decadência, estava na glória
abriu mão da glória, se tornou homem. Como o homem não buscou uma posição de um conquistador, como Alexandre o Grande, não buscou a riqueza de Salomão, como o homem desceu mais um pouco ao nível dos servos. Como servo, serviu até morrer. E na morte não escolheu a morte dos heróis e dos mártires. Escolheu a morte da vergonha, a morte da cruz, nu, como espetáculo diante dos homens. Se esvaziou completamente. Muitas vezes Deus tem que trazer um alfinete e furar a empáfia dos crentes. Quando Deus me deu essa palavra, irmãos, eu tive que ajoelhar. Eu tive que ajoelhar e pedir perdão pelas muitas vezes que eu me achei dono da verdade. Pelas muitas vezes que eu olhei para uma ovelha ferida. Para uma ovelha que está sendo roubada pelo diabo. E ao invés de ter misericórdia, eu julguei. Deus espera isso de você e de mim. Deus espera que nós nos esvaziemos. Que a gente pare de frescura, de milindres. Querido, você e eu somos privilegiados. Jesus morreu por nós. O destino de morte eterna Ele assumiu. Foi separado do Pai para que pudesse nos resgatar. Você e eu somos herança dele e não Ele herança nossa. Ele não é o nosso servo, Ele é o nosso Senhor. Ele não quer que nós o busquemos para que Ele faça tudo o que nós queremos e resolva os nossos problemas. Ele quer que nós o busquemos e nos prostremos por reconhecer que Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Jesus se esvaziou. Por isso que quando Satanás chega diante dele e diz: olha, eu vou te dar tudo isso aqui, se você me adorar, todos os reinos desse mundo. Ele não disse, mas certamente pensou: isso tudo já era meu, e eu abri mão por causa das minhas ovelhas. Eu não vou te adorar porque só o Pai se deve adorar. Você não vai me comprar com nada, porque eu já abri mão de tudo. Irmãos, tem tanto crente emburrado com Deus, com um bico desse tamanho. Porque se deu mal, foi mandado embora, uma porta se fechou, aquilo que você esperava não aconteceu, e as pessoas tratam Deus como se Deus estivesse devendo alguma coisa para nós. Deus não nos deve nada. Ele é o Senhor da nossa vida, e nós precisamos viver a cruz para que Ele seja honrado e glorificado, através dos nossos sofrimentos inclusive. Não só na hora da vitória, mas na hora da dificuldade da porta que se fecha. O apóstolo Paulo, que na minha opinião é o maior homem do Novo Testamento, escreveu um terço do Novo Testamento, escreveu o livro de Romanos, talvez tenha escrito o livro de Hebreus. Ele começa a sua vida cristã, foi resistido porque ele perseguiu os judeus que se converteram. Então, quando começam a questionar o seu ministério, ele diz: olha, escuta aqui, vou falar uma coisa para vocês. Eu sou apóstolo igualzinho vocês. Ninguém me ensinou o evangelho. Eu recebi direto de Jesus. Eu. E Deus foi tratando com esse homem. No meio da sua vida ele diz: eu sou o menor dos santos. E no fim da sua vida, antes de ser decapitado, ele diz: Jesus veio morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o maior. Eu tenho sentido isso na minha vida. Cada dia mais, estou me sentindo pequeno. Queridos, eu tenho tantos defeitos, tantos pecados, mas eu amo a Jesus, porque aquilo que Ele me fez. Faça isso na tua vida.
Amadureça. Cada dia mais tenha no teu coração o sentimento que houve em Jesus. Não fique brigando com as pessoas porque elas não te reconheceram. Quem abre a porta que ninguém fecha é o Senhor. Quem fecha a porta que ninguém abre é o Senhor. Ele é o Rei da glória. Ele espera que a sua igreja o adore nas horas difíceis, assim como nas alegres. Deus tem falado comigo. Acabei de ler um livro que quem não leu deveria ler. Batalha Final. Melhor livro que eu já li na minha vida. E estou terminando a sequência, que é o chamado. Quem lê esse livro reconhece quem é o Senhor dos Senhores. Mas esse Senhor se esvaziou e foi até a morte, e a morte da vergonha. Esse é o antídoto para a obra de Satanás na sua vida. Satanás queria subir até o mais altos céus, queria o trono de Deus, queria o trono nas nuvens, queria ser o Altíssimo. Jesus fez o caminho inverso. Sendo o Altíssimo, desceu à terra. Estando na terra, se tornou servo. Estando como servo, morreu morte. E na morte, morreu a morte da vergonha. Nu. Saiu do trono onde ele era revestido de glória. E se tornou o servo sofredor desnudo. Quais as consequências dos seus atos? Satanás caiu no mais profundo abismo. Jesus foi elevado acima de todo principado e potestade, acima de todo nome. Querido, diante do nome de Jesus, Satanás estremece. E hoje, ele está acima de todo principado e de toda potestade, reinando sobre o universo. Satanás queria uma reputação e perdeu tudo. Jesus não buscou reputação e recebeu um nome acima de todo nome. Escolheu a obediência, a humilhação e recebeu a maior reputação que alguém já teve ou terá. Lá nos céus, quando João vê milhares de anos à frente, quando ele vê a sala do trono e vê todos os seres que lá estão, ele ouve um cântico, que está lá em Apocalipse capítulo 5, versos 11 a 14. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões. Milhões de milhões é bilhões. Milhares de milhares é milhões. São milhões. Proclamando em grande voz: digno, diga, digno é o Cordeiro que foi morto. Diga todo mundo junto: digno é o Cordeiro que foi morto de receber, lê comigo, o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia! Então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Queridos, a Bíblia diz que no fim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não é lindo isso?
Jesus existia antes da história, no início da história, estará no fim da história, e hoje, no meio da história, Ele segura todas as coisas nas suas mãos. Como é que nós vamos vencer o diabo? Não adianta amarrar, não adianta fazer jejum. Você vence a Satanás pelo testemunho, pela palavra do testemunho. Quando um crente abandona o pecado, quando um crente confessa o seu pecado a Deus, diga: Senhor, eu não quero ser instrumento de vergonha para o teu nome. Quando o crente decide que vai andar com Jesus e o seu testemunho vai ser luz, o sangue do Cordeiro vem sobre ele, e o inimigo não pode tocar, porque ele está blindado pelo sangue do Cordeiro. O que Deus espera de cada um de nós hoje, queridos? Satanás foi deflagrado, como eu disse a vocês. Quando eu estava preparando esta palavra, eu caí de joelho e comecei a orar, e eu há muito tempo eu não via com os olhos espirituais o que eu vi. Deus falou: Satanás está te observando, porque você enxergou o mundo espiritual, e ele odeia aqueles que o entendem. Satanás tem vigiado a igreja, e há muitos crentes na igreja amarrados pela soberba, pelo sentimento de que nós valemos muita coisa, que nós somos injustiçados, que Deus tem que fazer por nós. Querido, Ele já fez tudo o que você precisava. Lá na cruz do Calvário Ele gritou: está consumado. Toma posse daquilo que Jesus fez. Levanta a cabeça, dá honra e glória para o nome dEle. E chega de dar espaço para o diabo. Chega de dar espaço para Satanás na tua vida, com vaidade, com desejo de buscar o louvor e a honra dos homens. A honra é de Deus. Adoradores, é uma bênção ter esse chamado e ter esse dom, mas tomem cuidado. É muito tênue a diferença. É muito tênue. Para nós que pregamos é igual. Quando Deus me usa, eu tenho que sair daqui e clamando o sangue do Cordeiro, para dizer: Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei quem Tu és, e Deus nos usa a despeito de nós. Querido, se tem alguma coisa que o crente deve se gloriar, é na sua fraqueza e na misericórdia de Deus. O crente que chega nesse nível de maturidade é como a vereda do justo, que começa a brilhar mais, que perdoa mais, porque sabe que muito foi perdoado, que ama mais, porque se sente muito amado. Na luz de Jesus, não tem lugar para rancor, para malícia, para ressentimento. Todos nós somos herança do Salvador. Deus me falou que lá nos céus haverá crentes que nessa vida foram muito simples. Não foram grandes pregadores, nem grandes cantores. Não tiveram muitos dons, mas foram fiéis a Deus. E vão estar muito mais próximos dos grandes pregadores. O Senhor me falou que
Lá no céu, os cânticos mais afinados não serão daqueles que receberam o dom de cantar bem. Talvez sejam daqueles desafinados hoje que a gente foge, que não aguenta ficar perto. Mas que lá no céu terão vozes maravilhosas. Talvez os maiores adoradores e proclamadores da glória de Deus sejam gagos, que não conseguem nem declarar o amor por Jesus sem tropeçar nas palavras. O caminho da vitória sobre o inimigo é o caminho da humilhação. É você dizer: Senhor, eu sei que eu sou pecador. Muito obrigado, porque eu tenho muito mais do que eu mereço.